pessoal da Física 1, eu sou o professor Bruno. Hoje eu vou estar com vocês aí na experiência de barra homogênea e barra não homogênea. Vamos determinar a condição de equilíbrio para a barra homogênea e não homogênea. O objetivo dessa experiência é a gente abordar aí conceitos relacionados a momento, né? Um conceito que vocês estão tendo lá na disciplina de Física Geral Experimental 1. Então vamos lá. Na primeira parte, nós vamos usar a barra homogênea, que é essa daqui, ó. Ela é simétrica, é um corpo simétrico, né? Tem fundo do lado esquerdo, do lado direito. E qual a propriedade de um corpo homogêneo? O corpo homogêneo, ele tem o centro geométrico dele coincidindo com o centro de massa. Ou seja, o centro de massa do corpo está exatamente no meio, no centro do corpo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a nossa barra, vamos colocar ela no apoio, né? Ela tem que ficar em equilíbrio nesse apoio. Nessa condição, nós vamos aplicar três forças, a força F1 e a força F2. Elas vão ficar do lado esquerdo. E do lado direito, nós vamos aplicar uma terceira força, que é a força equilibrante. O que vai acontecer, pessoal? Para ter a condição de equilíbrio, o somatório dos momentos das forças aplicadas sobre a barra deve ser igual a zero. Ou seja, a soma dos momentos tem que ser igual a zero. A força F1 e a força F2 a gente vai convencionar com um momento positivo, ou seja, a força F1 e a F2 elas giram a barra no sentido anti-horário, promovem a rotação no sentido anti-horário. Enquanto a força FE, a força que a gente vai chamar de força equilibrante, ela promove o momento no sentido horário. Para que a barra esteja em equilíbrio, a soma dos momentos de F1 e F2 deve ser igual ao momento de FE. Só dessa forma a barra estará em equilíbrio. Então a gente escreveu aqui, ó, o momento da força 1 mais o momento da força 2 deve ser igual ao da força FE. Dessa forma teremos equilíbrio. A gente sabe que o momento é força vezes braço. Então o momento da força 1 é a força 1 vezes o braço de 1. O que é o braço, pessoal? Lembrando rapidinho, o braço é a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força. Ou seja, o ponto de apoio está aqui, o ponto A, até o ponto onde eu aplico a força F1. Mesma coisa vale para a força F2, F2 vezes D2, e o momento da força FE é a força equilibrante vezes a distância do ponto de aplicação da força em relação ao ponto de apoio, tá certo? Para o nosso experimento, vamos determinar uma condição para a força F1 e a força F2. Utilizaremos estes porta-maçores, que tem 20 gramas, para aplicar a força F1 e F2. Então, 20 gramas equivale a 0,2 newtons. A força aplicada com esse porta-maçor vai ser de 0,2 newtons, para as duas forças. A força V1 nós vamos posicionar a 10 centímetros do ponto de apoio, ou seja, o braço equivale a 0,1 metro, e a força 2 colocaremos a 20 centímetros do ponto de apoio, ou seja, 0,2 metros. Fazendo a conta, dá para a gente calcular o momento da força equilibrante. O momento da força equilibrante vai ser o momento da força 1 vezes o momento da força 2, ok? E o momento é força vezes braço, a gente já observou os valores. Fazendo essa conta, a gente obtém o momento da força 1 e o momento da força 2. Basta então somá-los e obter o momento da força equilibrante, que vai ser de 6 vezes 10 a menos 2 Nm. Beleza, se eu sei o momento da força equilibrante, eu tenho que saber onde que eu vou aplicar essa força equilibrante e qual o seu valor. Para isso, nós vamos aplicar essa equação aqui. A força equilibrante é o momento dividido pelo braço, que vem da equação original do momento que você já conhece. Vamos aplicar a força equilibrante a 10 centímetros do ponto de apoio, ou seja, vamos pegar o ponto de apoio que vai ser no meio, a 10 centímetros dele, vamos colocar lá a força equilibrante. 10 centímetros é 10 a menos 1 metro. Dividindo o momento pela distância do ponto de aplicação, a gente acha 6 vezes 10 a menos 1 newton, que equivale a 60 gramas força. Ou seja, se eu tiver essa situação, eu tiver a barra dessa forma, se eu aplicar 60 gramas força a 10 centímetros do ponto de apoio, dadas essas condições aqui, nós teremos o sistema em equilíbrio. Então, pessoal, mão na massa, vamos montar o experimento e ver se bate com as contas.
Pessoal, estamos aqui para fazer o equilíbrio da barra não homogênea. A barra não homogênea é essa daqui, ó. Então é um corpo não simétrico. Desse lado aqui a gente não tem furos, né? Desse lado que vai estar provavelmente o centro de massa da barra, e desse lado a gente tem todos esses furos aí, tá certo? Então a força-peso da barra não está no centro da barra. Então se a gente reproduzir aqui na lousa, né, a gente vai ter a seguinte condição. A gente vai ter uma força-peso atuando no ponto G, que é o centro de massa da barra. Essa força-peso vai promover o momento no sentido anti-horário, que a gente vai convencionar como positivo. A gente vai colocar uma segunda força, que a gente vai chamar de força equilibrante. A força equilibrante ela vai estar a uma distância DE do ponto de apoio, ou seja, DE é o braço da força equilibrante. Então, para que tenha equilíbrio, o momento da força-peso vai ter que ser igual ao momento da força equilibrante. Se os dois forem iguais, a barra estará em equilíbrio. Então, nós vamos deixar aí uma força equilibrante na extremidade da barra, nesse buraquinho aqui, tá certo? E vamos equilibrar o peso que vai estar do outro lado. Aqui vai ficar fixo, tá certo? Então, a gente pode dizer que essa distância AG, que é a distância do braço da força-peso, vai ser L, que é o comprimento da extremidade da barra até o ponto G, menos DE, que é esse pedaço aqui, e 1 centímetro. Ou seja, eu estou dizendo para você o seguinte, o braço AG da força-peso é o comprimento L, né, que é o comprimento da extremidade da barra até o ponto de aplicação da força-peso, menos DE, menos 1 centímetro, que é a distância que eu tenho do primeiro buraco aqui da barra até a extremidade dela, tá certo? Então está aqui o braço da força-peso. Eu vou substituir o braço da força-peso aqui, né? Como eu disse, o momento do peso tem que ser igual ao momento da força equilibrante. Ou seja, teremos aqui o peso vezes o braço AG para calcular o momento do peso e o momento da força FE, a força FE vezes o braço da força FE. Se a gente colocar o AG aqui, a gente chega a essa expressão. AG é L menos DE menos 0,01, que é 1 centímetro. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou gerar os seguintes termos. Eu vou gerar um termo P vezes L menos 0,1. Esse termo aqui é fixo, ele não muda. O peso da barra não muda, o L não muda e 1 centímetro, que é a distância do primeiro buraquinho da barra, não muda. Isso aqui é fixo. E nós vamos ter um segundo termo, que vai ser peso vezes DE, negativo. O que é isso aqui, o P? O P é o peso da barra, que é o que nós queremos determinar a partir do gráfico ao final do experimento. E o DE é o braço da força equilibrante, que nós vamos variar. Então, como que nós vamos fazer o experimento? Nós vamos colocar a força DE na extremidade da barra, vamos colocar o apoio e vamos mudar o ponto de apoio. Mudando o ponto de apoio, eu estou mudando o braço da força DE, que estará sempre na extremidade, tá certo? Ou seja, o DE vai ser variável, o braço da força equilibrante será variável ao longo do experimento, como a gente vai observar daqui a pouco. Então a gente pode voltar aqui para o momento, e o momento de FE também é variável, porque se o braço de DE varia, o momento de FE também varia. Então a gente chega na seguinte expressão, ME, que é o momento da força equilibrante, é igual a menos peso DE mais K. K é fixo, é constante, o K a gente não vai se preocupar. Então se a gente fizer uma analogia disso aqui com uma equação de primeiro grau, é uma equação de primeiro grau com uma reta decrescente, onde o momento da força FE é o Y, o peso da barra é o A da equação de primeiro grau, é o coeficiente angular da reta, negativo, portanto, ou seja, uma função decrescente, e o DE é o braço da força equilibrante, que vai ser o X. Ele vai ser variável ao longo do experimento, tá certo? A partir daí, a gente vai conseguir construir um gráfico de momento da força FE versus braço da força FE. E aí, a partir desse gráfico, a gente vai ter um gráfico